Meus amigos, Joaquim Barbosa emitiu uma opinião polêmica nesse dia 14 de março, falando ali que Lula pode inclusive jogar essa eleição no colo de Bolsonaro. Eu vou trazer reflexões para vocês sobre isso. Vou trazer algumas pesquisas de 2002 mostrando ali uma mudança muito rápida no cenário a favor de Ciro Gomes, depois uma queda, explicar por que aconteceu isso e que o cenário para esse ano ainda está muito aberto e erra quem acha que já está tudo definido. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda. Se você chegou, não está inscrito e puder, se inscreva, ative as notificações, deixa like se gostar do vídeo, dislike se não gostar, comenta, compartilha. Eu quero agradecer em especial, porque nós ontem alcançamos a marca de 62 mil inscritos, tudo isso graças a vocês que acreditam e confiam e que nos ajudam aqui no canal Politizando. Bom, pessoal, a manchete do Lauro Jardim, do dia 14, diz então que Barbosa acha que Lula entregará a presidência no colo de Bolsonaro e vai dizer que o ex-ministro do STF, em conversas privadas, avalia que Jair Bolsonaro estará no segundo turno das eleições presidenciais. Não pensa o mesmo sobre Lula, ou melhor, não vê o petista como garantido na segunda etapa do pleito. Acha que Lula, vejam isso, não resistirá aos vídeos e lembranças das delações feitas na Lava Jato e entregará a presidência no colo de Bolsonaro. Vamos então analisar isso aqui por partes. Baseado no que nós vemos hoje, podemos dizer que o Joaquim está equivocado. Lula lidera com folga no primeiro turno na maioria das pesquisas, em outras a distância para Bolsonaro não é tão grande, mas ainda assim eu não vi nenhuma pesquisa que mostra Bolsonaro à frente do ex-presidente. E o Lula, baseado no cenário de hoje, derrotaria todos os outros candidatos num eventual segundo turno. Mas vale lembrar o óbvio, as eleições não são hoje e nós nem iniciamos a campanha, que é quando de fato a coisa esquenta e grandes mudanças podem acontecer. Mas o Lula tem demonstrado em várias pesquisas que deu uma estagnada. E em algumas, inclusive, já aponta uma tendência de queda, mesmo que pequena, tanto no primeiro turno, assim como nos cenários de segundo, em que a sua distância para vários opositores tem diminuído. E aquela conversa de vitória no primeiro turno praticamente não existe mais entre os seus apoiadores. Mas o Joaquim Barbosa alerta não é sobre o cenário de agora, mas para o futuro. Vamos lembrar o que ele disse. Lula não resistirá aos vídeos e lembranças das delações feitas na Lava Jato e entregará a presidência no colo de Bolsonaro. Mas aqui merece a nossa atenção porque é o seguinte: Sérgio Moro errou como juiz? Sim, meteu os pés pelas mãos, fez política enquanto estava lá julgando alguns políticos, piorou a sua situação quando aceitou ser ministro do presidente Bolsonaro, eleito, não dá para negar, com a sua ajuda, agora é candidato à presidência da República. É um absurdo completo, né, do começo ao fim. Se ele fosse um bom juiz, um juiz competente, severo, muitos bandidos não estariam soltos aí hoje. Aí alguém pode falar, William, mas é porque foram soltos por causa de detalhes jurídicos. Um juiz que se preza, um bom juiz, deveria tomar cuidado com isso e não dar brecha para que nulidades fossem espalhadas, como ele espalhou, e esses processos fossem anulados, como foram, e muitos aí que nós, enfim, suspeitamos que não são inocentes, posam como tal. Agora, toda essa conduta suspeita e errada de Sérgio Moro não significa que a corrupção não tenha existido como elemento central e de forma generalizada nos governos petistas. Não era uma coisa pontual que pode acontecer. Corrupção acontece, tem que ser punida, tem que ser prevenida, mecanismos serem melhorados. Inclusive o Ciro ontem promoveu um seminário de 4 horas ou mais, Ciro contra a corrupção, chamando especialistas para avaliarem as suas ideias. E você teve lá a gente, enfim, apontando o que pode ser melhorado e o Ciro acatando as sugestões, outros elogiando, enfim, eu acho que isso é importante. Mas não dá para negar então que teve corrupção de uma forma sistêmica nos governos petistas. Então o Lula tem um telhado de vidro e é claro que vai receber pedradas dos adversários. E tem a questão econômica. O PT não vai conseguir esconder a Dilma Rousseff da campanha. Vamos lembrar que o PIB com ela, ali em 2015 e 2016, caiu praticamente 7%. Só ela conseguiu isso. Vai ser explorado pelos seus adversários. Aquele desemprego baixo que tinha se perdeu e quando ele entregou para Michel Temer, o desemprego já estava em 2 dígitos e está até hoje.
aí piora, melhora um pouquinho, piora, melhora um pouquinho, enfim, então não dá para negar que teve um desastre econômico e o Lula vai ser cobrado por isso. E como ele não faz autocrítica, passa a sensação de que está disposto a repetir. E não dá para também achar que os adversários do Lula vão para uma campanha para elogiá-lo e fazer afagos ao ex-presidente. Então, essas críticas são normais e vale lembrar também outro ponto importante. O PSDB, depois que desastrou o país, perdeu a eleição em 2002 e nunca mais voltou ao poder, nunca mais ganhou a eleição nacional. Em 2018, inclusive, nem para o segundo turno foi e ficou ali amargando um quarto lugar com menos da metade dos votos, por exemplo, que teve Ciro Gomes. É claro que o PT tem uma base mais sólida do que o PSDB tinha na ocasião, mas é só para ficar aqui a reflexão, porque hoje muita gente também não quer o PT nem pintado de ouro. E por falar em PSDB, né, essa possível chapa que muitos dão como certa, Lula-Alckmin, ajuda o ex-presidente por um lado. Ele faz um aceno ao mercado, ele faz um aceno ao centro, mas dá munição para os adversários. Né? Você tem falas duríssimas do Lula contra o Alckmin e principalmente do Alckmin contra o Lula. E claro que essas imagens serão exploradas pelos seus adversários e pela militância que apoia os seus adversários. E a grande dúvida é qual que é o tamanho da base lulista. Na pesquisa IPESP, eu fui pesquisar aqui, de maio de 2021, portanto 2 meses depois do Lula ter os seus direitos políticos devolvidos e ele aparecer ali já como um pré-candidato em que todo mundo sabia que ele tinha já agora a condição de disputar mais uma eleição. Lula aparecia então em maio com 29 pontos, Bolsonaro tinha 28. De lá para cá, Lula entrou numa ascendente, deu uma estabilizada, como eu disse, cai um pouquinho, recupera, ok, mas tá ali entre 40 e 43 pontos na maioria das pesquisas. Nessa IPESP, inclusive, para ser uma comparação bem fiel, Lula tem 43 no último levantamento. Bolsonaro subiu, caiu, hoje tem os mesmos 28 de maio de 2021. Agora, esses 14 extra do Lula, será que são apaixonados pelo ex-presidente que descobriram essa paixão de lá para cá? Não, eu acredito que boa parte desses 14 pontos aqui que estão a mais do que estavam em maio são de eleitores que perceberam no Lula a chance de derrotar Bolsonaro, que é por estes o mais odiado. Mas são eleitores que podem pular para outro candidato se perceberem neste outro uma viabilidade, uma maior chance de quebrar essa polarização e inclusive derrotar Bolsonaro. E qual é a segunda opção do eleitor do Lula? As pesquisas mostram, é Ciro Gomes. William, 100%? Não, nenhum candidato consegue transferir 100%, mas a grande maioria que vota no Lula tem Ciro Gomes como segunda opção. Então o Ciro é o candidato que pode herdar mais votos que eventualmente saírem do ex-presidente. A situação do Ciro não é fácil, nunca foi. Mas vamos lembrar que em 2002 nós tivemos o seguinte cenário nas pesquisas. Em março, portanto, no mesmo período em que nós estamos agora em relação às eleições de outubro, o Ciro tinha 8%. Em junho, 3 meses depois, Ciro apareceu com 12%. Em julho, quando de fato ali a coisa esquentou, o Ciro marcou 28%. Eu vou deixar um link para vocês que mostra isso. O Lula, nessa época, em julho, tinha 33%. Só que aí o Ciro entrou em queda. Por quê? Foi provocado por jornalistas sobre a questão da Patrícia Pilar, a sua esposa na época, e o Ciro cometeu uma grande bobagem que ele próprio reconheceu isso em seguida, não foi vários anos depois fazendo autocrítica não. Imediatamente o Ciro disse que falou uma bobagem, que ele falou que o papel dela na campanha era dormir com ele. O Ciro pediu desculpa imediatamente, 1000 vezes depois disso, mas os adversários exploraram isso demais e o Ciro a partir dali entrou numa queda e terminou as eleições com 11% dos votos. Só para constar aqui, Ciro nunca agrediu Patrícia Pilar, como circula fake news bolsonarista por aí. A Patrícia já disse isso várias vezes, ela declarou voto no Ciro em 2018, pediu voto para ele, enfim, declarou um apoio ali com um vídeo muito bacana que o próprio Ciro divulgou já várias vezes. E em 2018, o Ciro, na campanha, sofreu, porque ali você tinha, como eu disse, o antipetismo e muita gente enxergava o Ciro como aliado do PT. Então ele acabou sendo contaminado com esse sentimento que dominava a sociedade. Em 2022 isso diminuiu muito, As pessoas agora compreendem com mais lucidez que o Ciro nunca foi petista, concorreu contra o Lula, o PT
3 vezes. E a rejeição do Ciro junto ao eleitor antipetista tem diminuído consideravelmente, inclusive porque o Ciro tem apontado sim os erros e contradições do PT enquanto esteve no poder. Mas cada eleição é diferente, eu só estou mostrando que tudo pode mudar e quem acha que está definido o cenário de outubro está bastante enganado. O fato é que o Ciro, num segundo turno, seria o pesadelo de Lula ou Bolsonaro, porque o Ciro transita bem entre eleitores do Lula e melhorou, como eu disse, a sua imagem junto aos conservadores que se dizem de direita. Se o Ciro, então, vai contra o Lula no segundo turno, teria, além dos seus votos, os votos de quem rejeita o PT, os votos nem, e eu insisto, até de quem votou no Lula no primeiro turno só para derrotar Bolsonaro. Num segundo, sem Bolsonaro, esse eleitor fica mais aliviado. Se o Ciro vai contra o Bolsonaro no segundo turno, teria os votos, obviamente, dele, de quem rejeita Bolsonaro, dos nem e também de quem votou no Bolsonaro só porque odeia o Lula e acham que o Bolsonaro é muito ruim, mas consideram Lula pior. Tem muita gente que pensa assim. Então o Ciro acaba sendo o candidato com maior viabilidade para, num eventual segundo turno, derrotar Lula ou Bolsonaro. Por isso, muita gente diz que a polarização acaba beneficiando esses dois, porque se você tira um deles, o outro, politicamente, acaba morrendo, e aí ele perde boa parte da força que apresenta hoje. Então, quem de fato quer um candidato nem, esse é o Ciro, porque em 2018 ele estava lá lutando contra os dois e se oferecendo como uma alternativa não só de rejeição aos dois, mas um projeto. Já João Dória e Sérgio Moro estavam até pouco tempo com Bolsonaro. Então o Ciro tem baixa rejeição nas pesquisas, tem alto potencial de votos, pode ser que ele consiga crescer bastante quando de fato a coisa esquentar. E eu tenho insistido que se o Ciro conseguir chegar ali em 15%, ele pode passar para esse eleitor que está com Lula ou Bolsonaro porque rejeita um ou outro, que tem condições de quebrar a polarização, e aí ele pode atrair votos desses dois que estão na frente e também de quem está atrás, o voto útil, e crescer bastante, criando em torno de si uma onda. E o Ciro tem trabalhado bastante em torno disso. Se vai dar certo ou não, não saberemos, mas espaço para isso tem bastante. E vale lembrar de um detalhe dito por Joaquim Barbosa, que Ciro Gomes é um dos poucos candidatos que se salvam neste momento e que considera ele um bom candidato. Eu gravei até um vídeo sobre isso na época. E por falar em candidatura do Lula, ele tinha falado ano passado que a confirmaria em fevereiro ou março. Depois, como ele começou a crescer nas pesquisas e se firmou ali numa posição confortável, muita gente começou a falar que o Lula ganha parado, que não precisava se expor tanto. Só que, eu vou deixar aqui para vocês um link que diz o seguinte: com receio do crescimento de Bolsonaro nas pesquisas de intenção de voto, a Executiva Nacional do PT resolveu antecipar para a primeira semana de abril o evento de lançamento da pré-candidatura de Lula à presidência da República. A informação foi divulgada pelo site Metrópolis e confirmada pelo antagonista. Então, meus amigos, vamos aguardar porque tem muita água para passar debaixo dessa ponte. O Ciro, mesmo que não está tendo aquele crescimento que muitos esperavam, só dele estar posicionado ali em terceiro, como está agora, mesmo que empatado com Sérgio Moro, Moro que está numa tendência de queda e Ciro Gomes uma tendência de alta. Ficar posicionado ali e no jogo é importantíssimo e pode beneficiá-lo bastante quando, insisto, a coisa de fato esquentar e os eleitores estarem mais preocupados com as eleições propostas e avaliar telhado de vidro que do Lula é gigantesco e do Bolsonaro não é menor. Já imaginou como é que os adversários vão explorar a atuação pessoal e do governo Bolsonaro nessa pandemia, a tragédia na economia? Não vale colocar a culpa em pandemia, não, porque se for comparar com outros países, a nossa situação é muito pior, inclusive essa questão agora, essa rendição de Bolsonaro diante desse aumento dos combustíveis, e ele que dizia que ia mudar isso que está errado aí, não está mudando e está piorando em vários aspectos. Então, vamos aguardar porque tem muita coisa para acontecer e eu estarei aqui atento e trazendo algumas reflexões para vocês. Valeu e até o próximo vídeo no canal Politizando.